galera, Cris falando e vamos começar, e no vídeo de hoje vamos falar sobre o clã Uzumaki, que foi extinto há muito tempo, e até hoje ninguém sabe a resposta sobre o real responsável pela extinção do clã Uzumaki. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre isso e você vai ficar extremamente surpreso. Então galera, como a gente sabe, o clã Uzumaki foi exterminado há muito tempo. Isso tudo porque as outras nações tinham muito medo da aliança que o clã Uzumaki tinha com Konoha. Então as outras nações não tinham só medo do poder do clã Uzumaki, mas também tinham medo da sua resistência, longevidade e é claro que os seus poderosos jutsus de selamentos. Mas apesar de muito tempo, a pergunta que não quer calar: quem foi o responsável pela extinção do clã Uzumaki? E bem, existe sim alguns possíveis responsáveis por essa tragédia, e você pode acabar se surpreendendo com todos os possíveis culpados. Mas antes da gente falar sobre os possíveis culpados, a gente tem que falar um pouco sobre esse ataque e como ocorreu. E bem, pelo que tudo indica, esse ataque que o clã Uzumaki sofreu ocorreu durante a gestão do Hirosei Sarutobi. E isso é fácil de se confirmar, porque quando a Kushina vai para Konoha para ser Jinchuriki da Kurama, a vila dela não tinha ainda sido destruída, e também ela teria contado isso. Mas não termina aqui. A própria Kushina, em sua conversa, ela diz que a vila foi atacada na época das grandes guerras. E é aqui que entra uma questão bem interessante. A Kushina estava viva somente em duas guerras, e uma delas foi na Segunda Guerra, que foi o momento que ela chegou em Konoha, e a outra vez foi na Terceira Guerra, aonde o Minato brilhou e foi conhecido como Relâmpago Amarelo da Folha. Então com toda certeza foi entre essas duas guerras que ocorreu o ataque ao clã Uzumaki. Na real, eu acredito que foi no começo da Terceira Guerra Mundial, pois nessa guerra 3 vilas estavam em combate: a Vila da Folha, a Vila da Areia e a Vila da Pedra. Foi nessa Terceira Guerra Ninja que pela primeira vez Konoha teve que enviar todo o seu contingente, até mesmo os jovens como Kakashi e o Obito, ou seja, Konoha tinha mandado quase todos os seus shinobis para o campo de batalha. Enquanto tudo isso estava acontecendo, foi nesse exato momento da guerra que aconteceu o ataque ao clã Uzumaki. Mas calma, para você que está perdido, você vai começar a entender melhor. O que acontece, galera? No meio dessa guerra tinha uma vila tão poderosa quanto a Vila da Folha, que era a Vila da Nuvem, e essa vila não estava participando da guerra. Mas mesmo essa vila não estando participando da guerra, acontece algo muito interessante, pois junto do Killer Bee aparece o A e se encontra com Minato no meio da batalha, no meio da guerra. E isso acaba sendo algo completamente estranho, pois o país da nuvem não estava participando, então não tinha nada que o Killer Bee e o A está ali. Então a gente pode falar que o A e o Killer Bee só apareceram ali para confirmar se o Minato estava ainda vivo e, claro, tentar impedir ele de alguma forma, pois o Minato era o único que poderia fazer de frente ao seu pai, o terceiro Raikage, em questão de velocidade. Nesse caso, o Minato não poderia fazer nada para impedir o extermínio à Vila do Redemoinho, o clã Uzumaki. Então sim, a gente pode colocar toda a culpa no país da nuvem, o terceiro Raikage que exterminou o clã Uzumaki. Pois a gente tem que lembrar algo que eu disse pra vocês no começo do vídeo: quase todos os países queriam exterminar o clã Uzumaki por conta dos seus selamentos extremamente poderosos. Então durante a guerra, a Vila da Folha estava completamente enfraquecida, pois mandou todo mundo pra guerra. Então esse foi o momento exato para o terceiro Raikage e a Vila da Nuvem agir e exterminar o clã Uzumaki. E para confirmar ainda mais toda essa teoria, é só a gente olhar para o mapa, onde vocês já estão vendo algumas marcações. Você pode ver que a Vila da Nuvem
fica abaixo do país do Redemoinho, do clã Uzumaki, enquanto a guerra estava acontecendo no meio. Então o Raikage aproveitou esse momento que a guerra estava acontecendo no meio de tudo aquilo e foi no Redemoinho e exterminou toda a família e o clã de Naruto. E tudo isso porque os países tinham medo dos selamentos que os clãs Uzumaki criavam e ninguém tinha coragem de bater de frente, né? Porque para você exterminar o clã Uzumaki você tinha que invadir o país do fogo, invadir Konoha, e tinha pessoas extremamente poderosas. Então, já que a casa estava vazia, digamos assim, todo mundo foi pra guerra, foi o exato momento para o país da nuvem entrar e exterminar. E pessoal, tem mais, para quem acompanhou Naruto Shippuden e o mangá, sabe quantas vezes o país da nuvem / país do relâmpago tentaram atacar a Folha e roubar os seus poderes. Eles tentaram roubar a Kushina assim que ela tinha se tornado Jinchuriki da Kurama, mas o Minato foi lá e conseguiu impedir. Então é bem óbvio que o país da nuvem aproveitou essa oportunidade da guerra para atacar os Uzumaki, e dessa forma não só impedir os seus poderes de selamento, mas sim enfraquecer Konoha durante a guerra. Mas mesmo o país da nuvem atacando os Uzumaki, o Minato se torna o Hokage após ser o principal responsável pela vitória de Konoha durante a terceira guerra ninja. 4代目火影を仰せつかった。 E é claro que depois disso, o país da nuvem nunca mais atacou Konoha, até porque eles tinham medo do Minato e seu principal objetivo, não só dele e diversos países, já tinha sido concluído. O clã Uzumaki não existia mais. Mas entra um detalhe aqui bem interessante para vocês verem que o Minato era brabo como Hokage. Após o seu fim, após a sua morte, a Vila da Nuvem volta a agir, e tentaram dar um golpe na Folha e nos Hyugas, e por consequência disso, o pai do Neji acabou perdendo a sua vida. O ninja líder do País do Relâmpago tentou sequestrar Hinata, mas o País do Relâmpago se recusou a reconhecer a tentativa de sequestro e criou problemas sobre a morte do ninja. Eu quero pedir que você, por favor, dê um recado ao Neji pra mim. Eu escolhi a morte, escolhi minha liberdade. Então pra mim está mais do que claro que pode ter sido sim o país da nuvem, o país do relâmpago, que foram os culpados pela extinção do clã Uzumaki. Porém essa é uma das possibilidades, pois existem outras duas que podem estar se encaixando também com essa resposta. Uma delas, para você ficar por dentro, que possivelmente foi o Madara Uchiha, que foi quem escolheu o Nagato a dedo para receber o seu Rinnegan ainda bebê. E bem, sabemos que alguns Uzumaki sobreviveram e se espalharam pelo mundo após o massacre. Então Madara pode ter escolhido um jovem promissor para guardar os seus olhos para enfraquecer Konoha, e para complementar eliminou centenas de Uzumaki. Já que nós temos que lembrar que desde aquela época ele estava manipulando várias pessoas e até mesmo países, como por exemplo o próprio país da névoa. Bom, eu dei um resumão que pode ter sido sim o Madara, só para vocês não ficarem por fora. Mas existe a segunda possibilidade, como eu falei para vocês, e essa é bem interessante, se levando pela atualidade do momento, e faz muito sentido. Talvez quem tenha exterminado os Uzumaki foi o próprio Ishiki / Jigen, já que os Uzumaki têm as habilidades de selamento muito poderosas, que poderiam acabar prejudicando o seu retorno, e alguns Uzumaki até tinham as habilidades sensoriais, o que era um risco para o Ishiki. Já pensou em encontrar, descobrir a sua verdadeira identidade? E por isso Ishiki / Jigen aniquilou o clã Uzumaki. Claro que existem várias explicações para chegar a todo esse ponto, mas o vídeo ficaria extremamente extenso, muito longo. Mas se vocês quiserem um vídeo detalhado sobre como o Ishiki / Jigen aniquilou o clã Uzumaki, é só vocês comentarem que eu posso trazer um vídeo, assim como eu trouxe do terceiro Raikage, o país da nuvem, o país do raio. Se vocês quiserem, vocês já sabem, né? Comenta que eu posso trazer um vídeo assim como esse. E também, se você curtiu o vídeo, é muito importante que você deixe seu like, deixe seu gostei para dar aquela fortalecida marota. E também, se você for novo, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo.